Você conhece o Jack Stripador? Ele matou e estripou muitas pessoas e se tornou o mais famoso serial killer da história. Por um motivo simples, ele jamais foi pego. O método Jack era bem definido. Em geral, as vítimas apresentavam mutilações no rosto, no abdômen e nas genitais, cortes profundos no pescoço e a remoção dos órgãos como rim, coração e útero. Um fantasma de um soldado que teve sua cabeça arrancada durante a Guerra da Independência. Segundo alguns registros, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça teria sido baseada em um folclore alemão, que foi levado para os germânicos durante a imigração para os Estados Unidos. O Cavaleiro Sem Cabeça, tradicionalmente descrito como um homem montado num cavalo negro que está sem a sua cabeça. Dependendo da versão, ele está carregando-a na mão ou completamente sem ela. Você sabe o que acontece no purgatório e o que tem no purgatório? Até então, o purgatório era compreendido como um processo de salvação espiritual que fugia do que era normalmente convencionado pela igreja. Mas o que realmente tem no purgatório? O purgatório consiste em um castigo temporário, no qual as almas passam por um processo de purificação. Nele, as almas dos mortos são preparadas para ir ao reino de Deus. Kelp é uma criatura da mitologia celta que assume a forma de um cavalo e às vezes de um jovem atraente. O Kelp assombra os riachos para atrair os viajantes para a morte. O viajante pode ver o cavalo na margem do rio e atravessa para montar nele. Mas no meio do caminho, o Kelp o joga na água para que ele morra afogado. Conta-se a história que os Kelps podem ser encontrados em todos os rios da Escócia, de qualquer tamanho. Você conhece a lenda do Slenderman? De acordo com algumas histórias, é um ser muito magro, alto, sem rosto e que usa terno preto. Em alguns relatos contam que ele consegue esticar seus membros, como se fossem tentáculos, ou assumir diferentes formas físicas, assim ele poderia se camuflar. Supostamente, o Slenderman segue alguns padrões antes de matar a sua vítima. De acordo com a sua lenda, essa criatura passa alguns dias observando seus alvos. Com isso, a pessoa começa a sentir alguns sintomas quando está sendo perseguida, como amnésia, crises de tosse com sangue e constante paranoia. Apenas a vítima consegue ver esse monstro. Isso faz com que ela seja diagnosticada com uma esquizofrenia, ou tratada como se estivesse tendo alucinações. Parece que o Slenderman gosta de torturar suas vítimas mentalmente, e pelo que tudo indica, ninguém que o vê consegue escapar. Asmodeus, o segundo rei do inferno. Asmodeus é considerado o rei dos demônios, tendo como pais o rei Davi e a filha de Lilith e Lúcifer. Segundo a mitologia judaica, Asmodeus é o rei do inferno, ficando abaixo apenas de Lúcifer na hierarquia dos demônios. Asmodeus, portanto, trata-se de um demônio caracterizado pelo desejo carnal, além de ser descrito como um espírito maligno da luxúria. Alguns povos, inclusive, acreditam que ele impede os casais de terem relações sexuais e, consequentemente, de gerar filhos. Outras culturas também acreditam que Asmodeus é o responsável por forçar os maridos a cometerem adultério e assim destruir o casamento. Mas você saberia como lutar contra um lobisomem? O lobisomem é um ser muito poderoso que possui uma força física sobre-humana, além de longas garras. Lutar contra ele é algo muito perigoso dentro das lendas, e aqueles que se submetem, se forem mordidos ou arranhados, terão a maldição transferida para si. A ferramenta mais conhecida para combater um lobisomem é a bala de prata. A lenda afirma ser possível matá-lo com uma bala de prata direto no coração. Outra versão, influenciada pela tradição cristã, fala que a bala tem que estar coberta com a cera de vela de altar utilizada na celebração de 3 missas do galo. Outras versões dizem que é necessário apenas um ferimento para conter o lobisomem e fazê-lo retornar à sua forma humana. Mas e aí? Jack é um alcoólatra que bebeu muito, especialmente durante a noite do Dia das Bruxas. Nessa noite, o diabo veio levar a sua alma. Os dois fizeram um trato. Jack pediu que o diabo virasse uma moeda para que ele pudesse tomar a sua última bebida, e o diabo concorda. Jack o coloca em forma de moeda em sua carteira, que por sua vez possui um símbolo de cruz que o prende ali. O diabo só é liberado ao fazer um acordo com Jack, no qual ele poderia viver mais um ano. No ano seguinte, Jack consegue enganar o diabo novamente, mas morre espontaneamente logo depois. Após sua morte, ele não foi aceito no céu. Então, indo para o inferno, ele dá de cara com o diabo que havia enganado. Enfurecido, também não o quis no inferno e o mandou para a noite escura, com apenas uma brasa de carvão para iluminar o seu caminho. Jack teria colocado o carvão em uma abóbora esculpida, fazendo assim uma lanterna. Você sabia que a primeira mulher de Adão não foi Eva, e sim Lilith? Deus teria feito Lilith antes de Eva, do pó da terra, assim como Adão. No primeiro ato sexual, Lilith se recusou a ficar por baixo de Adão, exigindo ser tratada da mesma forma que ele. Ambos passam a discutir. Lilith diz o nome de Deus em vão e foge voando do jardim do Éden. Adão orou a Deus, que enviou 3 anjos para resgatá-la, mas Lilith se recusou a retornar ao Éden, porque ela não queria se submeter aos desejos de Adão, porque eles eram iguais. Ela foi castigada por Deus, se tornando uma espécie de demônio do Mar Vermelho. Devido à solidão de Adão, Deus cria Eva da costela de Adão. Esta o agrada, causando ciúmes em Lilith, que se transforma em serpente e faz Eva comer o fruto proibido.
A lenda do Homem Torto. Em 1969, um homem chamado de Ryan se mudou para um apartamento antigo com seu filho. Logo no primeiro dia de mudança, notaram algo estranho na casa. Havia móveis incrivelmente tortos e velhos. Lá pelas 3 da madrugada, Ryan se levantou depois de ouvir um grito vindo do quarto do seu filho. Chegando lá, ele viu uma entidade corcunda e torta, espreitando a cama do menino. Ryan tirou o filho de lá e apelidou o espectro de O Homem Torto. Ambos foram dormir em um hotel, mas voltaram ao apartamento dias depois. Na mesma noite, Ryan descobriu que existia um porão no prédio e desceu até lá. De tão escuro, ele demorou para encontrar o interruptor, mas quando conseguiu encontrar, se deparou com o corpo do seu filho, todo retorcido e torto. Junto ao corpo, havia uma caixinha de música, que tocava insistentemente uma musiquinha que dizia: havia um homenzinho torto que morava numa casinha torta. Mas cuidado, algumas lendas dizem que esse poema é de invocação ao Homem Torto. O conto original da Branca de Neve não foi considerado uma história para crianças. A rainha não apenas manda matar a Branca de Neve, ela também exige que o coração e o fígado da garota sejam trazidos de volta. Ela come os órgãos. O príncipe tenta levar o corpo da Branca de Neve com ele, mesmo achando que ela está morta. A garota não acorda com um beijo. O príncipe deixa o caixão cair e o pedaço da maçã em sua garganta se desloca e sai da boca, fazendo com que ela acorde. O príncipe e a Branca de Neve se casam e convidam a rainha para a cerimônia. Os dois forçam a vilã a usar sapatos incandescentes e dançar até morrer. Você já assistiu Coraline? Você sabia que a bela dama muda de forma quando preferir? E ela faz isso para convencer melhor as crianças? Se veste como a mãe da vítima que está sendo capturada, mas com botões em seus olhos. Já em sua forma original, a bela dama literalmente se transforma numa espécie de monstro. Tendo seu pescoço longo, a forma da sua cabeça muda drasticamente. Com seu corpo acontece a mesma coisa, possuindo algumas partes do corpo muito finas e as unhas pontudas e afiadas. A bela dama, para se alimentar, ela captura as crianças e come suas almas. E para conseguir esse tal feito, costura botões nos olhos das crianças, dizendo que se elas permitissem, elas seriam tudo o que elas quisessem. 5 criaturas desconhecidas do folclore brasileiro. Capelobo. A lenda do Capelobo possui muitas semelhanças com a do lobisomem. Por isso, alguns folcloristas dizem que ele é uma espécie de lobisomem da região norte do Brasil. Em algumas tribos indígenas que habitam a região do rio Xingu, acredita-se que alguns índios possuem a capacidade de se transformarem em capelobo. Encourado. O encourado é uma espécie de vampiro presente no folclore brasileiro. Essa lenda é muito conhecida no nordeste do Brasil. Conta que ao pressentir a presença do encourado, os moradores costumam sacrificar algum animal, pois acreditam que feito isso, ele irá embora. Conta-se que no passado havia sacrifício de pessoas indesejáveis, como criminosos e até mesmo de crianças. Mapinguari. Ele habita a floresta amazônica e possui as seguintes características físicas: estatura alta, corpo coberto de pelos, apenas um olho grande no centro da cabeça. Na área da barriga possui uma boca grande e dentes afiados, braços longos e garras grandes nas mãos, pé de garrafa. Ele solta gritos ensurdecedores que desorientam as pessoas, fazendo com que percam o caminho. Você conhece os 7 príncipes do inferno? Número 1, começando com Lúcifer, o príncipe do orgulho e o rei do inferno. A princípio, Lúcifer é o demônio do orgulho, porque sua soberba o fez ser expulso do céu após buscar ser tão poderoso quanto Deus. Número 2, Leviatã. Em primeiro lugar, refere-se a um ex-serafim, que se tornou um dos demônios mais poderosos do inferno. Apesar disso, é um monstro marítimo que habita o oceano, sendo também o demônio da inveja. Número 3, Azazel, o príncipe da ira. Em resumo, consiste no líder dos anjos caídos, que tornou-se popular por manter relações sexuais com mulheres mortais. Além disso, trabalhou com os homens ao ensiná-los a arte de fabricar armas de guerra. Número 4, Beelzebub. Basicamente, Beelzebub representa a gula, mas também existe textos de 1613 que o consideram a origem do orgulho. Além disso, é tenente dos exércitos do inferno, atuando diretamente com Lúcifer.